A paz do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos um bom dia. Estamos iniciando mais uma live do Ministério Assembleia de Deus e Redenção. E hoje aqui com a nossa Escola Bíblica Dominical, que acontece todos os domingos a partir das 10 horas da manhã, sempre por live. Por enquanto, estamos ministrando por live a partir das 10 horas da manhã. E hoje nós temos aqui a lição 11. Já estamos na lição 11. Logo daqui mais duas lições estaremos já entrando em outro tema, né? Na lição já do segundo trimestre de 2022. E hoje estamos na lição 11, que tem por título Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje, esperança. Lição 11, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje, esperança. Temos aqui o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 21 e 22, e temos outra leitura em Atos, capítulo 2, versículo 1 o versículo 4. Lembrando que hoje nós temos o culto presencial em nossa congregação, a rua Frei Gaspar, 1652, no Parque São Vicente. Então, culto presencial a partir das 19 horas. E esse culto também será transmitido por live neste mesmo horário simultaneamente. Então, quem pode ir, será uma alegria recebê-los em nossa congregação. E quem não pode ir, que possa estar assistindo, participando em casa. Mas lembre-se, não participe só você. Avise outras pessoas, compartilhe, envie convites para pessoas não crentes também. Faça isso. Você tem muito conhecidos, aí tem o e-mail deles, tem o zap deles. Faça esse trabalho, se movimenta, porque Deus vai se agradar da tua atitude. Deus não se agrada daqueles que ficam de braço cruzado e não fazem nada, né? Aí, quer receber bênção desse jeito, não vai receber. Bênção é para aqueles que produzem, bênção é para aqueles que dão fruto. Aí sim recebe bênção do Senhor. E quem não faz nada fica com as bênçãos estagnadas, né? Retidas, até que tomem atitudes que agradem ao Senhor Deus. Então vamos fazer aqui a leitura da palavra do Senhor, que está em Lucas, capítulo 1, versículo 21 e 22, e a seguir Atos 2, versículo 1 ao 4. Aqui Lucas 1, 21 diz: E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. Agora vamos para Atos, capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Essa é a leitura em que vamos estar aqui desenvolvendo esse texto.
Aqui fazendo uma rápida introdução, temos que ler aqui o livro de Joel 2,8, né, que diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, preste atenção, sobre toda a carne. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, de uma forma geral, todos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Quando fala aqui desse derramar do Espírito, está falando aqui do revestimento de poder, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. E será sobre toda a carne. Mas sobre toda a carne seria sobre toda a igreja. Só que isso não está acontecendo sobre toda a igreja. Mas por quê? Mas por que não está acontecendo sobre toda a igreja? O problema com Deus? Não, o problema é com a igreja. O problema é com a igreja. Porque é preciso querer, desejar, buscar, reivindicar essa promessa, porque é uma promessa. Mas muitos nem estão mais, nos dias de hoje, estão preocupados em buscar esse derramar do Espírito. E não sabem a importância que tem esse derramar do Espírito. Agora, isso está acontecendo de uma forma preliminar, porque essa profecia de Joel, na sua plenitude, é para o reino milenar, não é para a igreja no sentido de plenitude, embora toda a igreja poderia ter recebido ou estar recebendo esse poder. Só que, por exemplo, tem ministério que nem aceita. Tem ministérios que acham que isso só aconteceu no dia lá do Pentecostes, foi só para aquele dia, para aqueles 120 que estavam nos cenáculos e depois não aconteceu mais. É lógico que aconteceu. Então, não vem sobre toda a igreja, como diz aqui, sobre toda a carne. Eu troco aqui para toda a igreja, que toda a carne vai ser no milênio, porque todos lá no milênio serão revestidos, porque estarão debaixo do reino de Cristo, e a atuação do Espírito será plena sobre todos eles, todos. Mas agora não é plena, por quê? Por culpa de muitos cristãos que não aceitam, que não buscam, que não se interessam, que negligenciam com esse dom extremamente essencial para o cristão. Então ele diz aqui: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visão. Então isso, nessa plenitude que está aqui sobre toda a carne, somente no reino milenar, embora pudesse estar acontecendo com a igreja. Mas a igreja em si, como diz, né, tem muitas placas, né? Ela não é como foi na igreja primitiva, mudou muito, muitos dogmas, muitas invenções, muitas doutrinas de homens, muitas liturgias humanas, uns pensam de um jeito, outros pensam dos outros, e lá não, lá eles estavam numa unanimidade, todos na mesma visão, no mesmo espírito, no mesmo propósito, sabendo da importância que era eles receber esse revestimento de poder. E os cristãos cônscios, né? Os cristãos cônscios, né? Que sabem da importância, buscaram
e alcançaram, porque é promessa de Deus. A promessa que está acontecendo no sentido preliminar, porque a sua efetividade total é para o milênio, mas agora, preliminarmente, o Senhor deu essa condição para a igreja, porque a igreja ia precisar desse revestimento de poder. Porque sem esse revestimento de poder, o crente não tem força espiritual para enfrentar as hostes espirituais da maldade neste mundo tenebroso, onde Satanás age com seus demônios. Então esse revestimento de poder, ele te dá condições de receber os dons espirituais. Os dons espirituais. Porque sem esse revestimento de poder, não tem esses dons espirituais, que são essenciais para todos. Agora aqui falando de Lucas 1:21, ainda não entrando no livro de Atos, e temos que fazer aqui essa leitura para ver o que combina com o batismo com o Espírito Santo no livro de Atos. Porque aqui está falando de Zacarias, né? O povo estava esperando Zacarias. Zacarias já tinha recebido a visita de um anjo, de 3 personagens. O anjo do Senhor, que era Jesus, e mais 2 anjos. Eles vieram com uma missão. Eles vieram com uma missão de falar a Zacarias, que já era de avançada idade, ele e a esposa também, que ela era também, Isabel, de avançada idade. E já não tinham condições de ter filhos. E o anjo falou, o anjo do Senhor, Jesus, falou com Zacarias que eles teriam um filho. E ele duvidou. Zacarias duvidou. Incredulidade. A incredulidade é algo que desagrada ao Senhor. Nós temos as promessas do Senhor e não podemos ser incrédulos quanto a receber as promessas do Senhor. O Senhor estava fazendo ali uma promessa para você, vai receber, você e Isabel vão gerar um filho. Quem era esse filho? João Batista, o precursor do Messias. E demorou-se um tempo ali, o anjo repreendeu e também o fez calar. Sabe o que ele fez calar? Por essa incredulidade, por ter duvidado. E o fez calar porque Zacarias fala demais. Então, nesse período de gestação da sua mulher, certamente ele já tinha o costume de falar demais, ia falar muita coisa que talvez desagradece a Deus. Então fica caladinho aí até o bebê nascer. Quando o bebê nascer, você vai voltar a falar novamente. E o povo, como Zacarias estava de serviço, como sacerdote, estava na escala, ele era o da escala naquele dia, e quando Zacarias termina ali aquela conversa com os anjos, que eles saíram, o povo estava aguardando que Zacarias viesse falar alguma coisa. E diz que ele se demorou um pouco lá no templo. E de repente, quando ele sai, não consegue falar, estava mudo. Estava mudo. E era para ficar mudo mesmo, que sabe lá o que ele ia falar para aquela multidão que estava aguardando a sua fala. E aí eles entenderam que tiveram alguma visão no templo. Agora ele fala somente por aceno, né, por gestos, que o povo não entendia nada, né? Ele ficou mudo.
mas ele foi abençoado, agraciado, ele e a esposa, para ter a condição dela gerar o precursor do Messias, João Batista. Aquilo foi uma honra tremenda para eles, um privilégio tremendo para eles. Então, não se pode agir com incredulidade em relação àquilo que Deus fala. E Deus falou com ele ali pessoalmente, foi uma visita presencial, depois eles desapareceram, né? Porque eles podiam e têm o poder de se manifestar fisicamente, mas não são materiais, mas eles ali se materializam para aquela situação e depois se desmaterializam e seguem a sua missão. Então, Zacarias pôde ver e falar com aqueles homens, principalmente com o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a sua incredulidade fez com que ele ficasse não permanentemente mudo, mas durante toda a gestação da sua mulher, Isabel, ele ficou quietinho, não podia falar nada e nem podia mais servir no templo. Como é que ele ia servir no templo? Foi tirado fora da escala ali, né? Para voltar somente quando ele recebesse a voz de volta, né? Então não se pode questionar a capacidade de Deus. Deus tem poder para tudo. Certamente, Zacarias, ele conhecia a história de Abraão e Sara. Não conhecia? Claro que conhecia. Todos os judeus, eles conheciam essa história. Eles conheciam o Pentateuco. E sabia que Abraão, recebendo a visita do anjo ali, e o anjo disse que ele e Sara iam gerar um filho, iam ter um filho, já eram avançados de idade. Sara, que estava num cantinho ali quietinha, começou a rir para dentro. Sabe o que é rir para dentro? Ela não manifestava nenhum som que estava rindo, mas estava rindo para dentro. Mas o Deus que tudo vê, que era o próprio anjo do Senhor que estava ali falando com Abraão, que no caso, quando fala anjo do Senhor, se trata de Jesus. Ele sentiu que Sara estava rindo. Então ele questiona a Sara, por que tu está rindo? Ele fala, e ela, não estou rindo. Tu está rindo sim. Tu está rindo sim. Quer dizer, tu não me engana não. Ninguém engana a Deus. E eles geraram o filho Isaac. Não foi isso? Então, se Deus prometeu, acontece. Não pode haver incredulidade. E até certo ponto ali, Sara e Abraão foram um tanto incrédulos, mas depois eles aceitaram e logo percebeu-se que Sara estava grávida. No caso de Zacarias, sim, logo coabitou com Isabel e perceberam que ela estava grávida. Assim, acreditando e na promessa que Deus fez a ele através daqueles anjos. Quando Deus quer operar um milagre, Ele opera. Quando Deus quer operar um milagre, Ele opera. Naquela presença também dos anjos, também estava a pessoa do Espírito Santo. Porque quando o anjo impõe ali o juízo, tem que ter a presença de Deus, porque quem impõe o juízo é o Senhor Deus. Ele que impõe o juízo e o anjo executa. Então, dentro das diversidades de promessas divinas, muitas já foram cumpridas, muitas estão a se cumprir
e muitas estão em pleno cumprimento. Então, com relação ao batismo com o Espírito Santo, é uma promessa que está em pleno cumprimento. Ela começou lá no Pentecoste e é uma promessa para todos. Alguém diz, mas não consigo. De quem é a culpa? Tua, porque não está buscando e não está pondo propósito diante do Senhor. Não está querendo ser batizado só para ser batizado, sou batizado. Não, tem que ter um propósito. É para servir ao Senhor. Esse revestimento de poder é para servir ao Senhor. Então, é uma promessa para todos. E só vai alcançar dons espirituais se receber o batismo com o Espírito Santo. Amém? Aqui no segundo tópico, o Pentecoste faz o coração do cristão estar em chamas com o amor de Deus. Então, cumprindo-se o dia do Pentecoste, então tinha uma promessa de Jesus aí, né? Antes dele ser assunto aos céus, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Uma coisa que alguém poderia falar, e a gente sempre adianta para já responder tudo quanto é pergunta. Sabemos que Jesus ainda, né, antes da cruz, ele ordenou aos discípulos que saíssem de 2 em 2. E ali, pelo poder do Espírito Santo, soprou sobre eles um poder provisório. Veja bem, um poder provisório. E saíram de 2 em 2 e foram para várias regiões a qual foram dirigidos pelo Espírito. E ali eles puderam curar, expulsar demônios, vieram todos muito felizes, né? Contando os feitos que aconteceram. Mas aquele poder ele foi provisório. O Espírito Santo operou especificamente em cada um, não na plenitude. Por que provisório? Porque era só para aquela missão. Depois que eles voltaram, já não tinham mais aquele poder. Porque esse poder, no sentido efetivo e definitivo, somente depois da cruz, depois do Pentecoste. Aí sim, porque eles todos que saíram naquelas incursões teriam que aceitar o sacrifício de Jesus na cruz para se realmente serem totalmente convertidos, expiados, para serem realmente uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, quando eles estavam lá no Pentecoste, todos já estavam conversos, pecados expiados, sem mais a natureza adâmica, e estavam reunidos no mesmo lugar. Então foi a promessa que Jesus deu, e eles acreditaram na promessa, ficaram 10 dias ali em oração, jejum, certamente falando das coisas da palavra, né? 120 estavam ali naquele lugar. E reunidos unanimemente, todos no mesmo Espírito, todos no mesmo Espírito, todos no mesmo propósito. É assim que Deus quer, a igreja no mesmo Espírito e no mesmo propósito. Quando se vai fazer os cultos, ou mesmo o culto online, como estamos fazendo, que é a mesma coisa de estarmos reunidos, porque estamos reunidos. Para quem não sabe, nós estamos reunidos porque somos o corpo de Cristo, somos a igreja corpo de Cristo. Não há limitações de distância geográfica,
estamos agora reunidos e temos que estar na unanimidade e desejando aqueles que já têm o batismo com o Espírito Santo, que outros sejam batizados agora, nessa ministração que fala sobre esse tema. E você que não é batizado, que está aí ouvindo, comece a glorificar veementemente e reivindicar essa promessa que você vai ser batizado aí na tua casa neste instante, porque a igreja está desejando que você seja batizado com o Espírito Santo. E você vai começar a falar em novas línguas, que é o sinal de que Cristo te batizou. É Cristo que batiza com o Espírito Santo, como disse João Batista: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo. Você quer receber o milagre? Você quer receber essa promessa? Porque é promessa e Deus é cumpridor da sua promessa. Você pode receber agora. Você e quem está aí com você. Mas comece a buscar glorificar o nome do Senhor aí. É o teu momento. Não perca essa oportunidade. E diz que de repente veio do céu um som, do alto. Um som na verticalidade, ele veio do alto. Foi ali a presença, né, forte do Espírito Santo, como um vento veemente. Como um vento veemente. Um som como de um vento veemente. Então um barulho, um som, era um som como um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Encheu toda a casa em que estavam assentados. Todos sentiram o poder de Deus. Houve também um barulho muito forte do lado exterior onde eles estavam. Tanto que esse barulho despertou toda uma multidão para ir de frente ao lugar em que eles estavam. Multidão essa que antes participaram lá do crucifica, eu quero Barrabás, solte Barrabás. Essa multidão. Agora eles iam ver outro cenário, né? Estariam em outro cenário. Quando eles foram lá, por curiosidade, que som é esse? Que barulho é esse? Né? O povo é curioso. E ali, de cerca de quase 3.000 almas, mas eles iam ter um encontro com aquele que antes, dias anteriores, tinham dito: crucifica ele. Agora a vida deles ia mudar. Então, essa manifestação de poder aconteceu ali, porque todos estavam na unanimidade, no mesmo espírito, do mesmo propósito, aguardando a promessa do Senhor Jesus Cristo. Então o objetivo desse revestimento, poder, desse derramamento do Espírito, é ter na terra o poder dos céus. O poder que nós temos, o revestimento que nós temos é um poder dos céus. Em toda parte do mundo. E que haja uma unanimidade. E todos no mesmo Espírito demonstram também a promessa para a igreja ser forte. Porque uma igreja que não tem esse derramamento do Espírito ou rejeita, é uma igreja fraca, é uma igreja formalista. Porque rejeitar o Espírito Santo é uma ofensa, é uma incredulidade. Então são igrejas mortas, que não têm vida. Então, essa vinda do Espírito Santo
Não era para dividir, mas era para unir. Para unir. E toda a igreja que busca esse revestimento de poder é uma igreja que está unida no mesmo dom. E essa igreja, em todos os lugares que estão com essas promessas, que receberam a promessa, estão nesse propósito e nessa unidade, é que as portas do inferno não prevalecem. É uma igreja forte, mas é uma igreja militante, combatente, porque ela tem o poder, ela tem esse poder que vem lá do céu, pela presença do Espírito Santo que habita em nós. Então, mostra também a unidade entre o céu e a terra. Estamos unidos aqui na terra ao céu, através dessa ligação que o Espírito Santo exerce em nós, nos unindo ao céu, nos unindo a Cristo, nos unindo ao Deus Pai. Glória a Deus. Então, esse derramamento envolve uma energia pura do próprio céu. Então você tem algo do próprio céu agindo em você. Você que tem a promessa, você que tem o revestimento do poder. E que usa esse dom que Deus te deu. Então esse poder, essa energia que vem quando o cristão busca, ele é revestido de poder, e essa energia ela está disponível para todos que buscarem. Se você está buscando, ela está disponível. Ela é operada pelo Espírito Santo. Ela é operada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que distribui os dons espirituais conforme Ele quer. Então, quem não buscou esse revestimento de poder que está aí à disposição, não vai receber dom espiritual nenhum. Pode ver que lá no Pentecoste, antes do Pentecoste, quando eu falei aqui daquele teste que o Senhor fez, mandando de 2 em 2, quando eles voltaram sem dom nenhum. E ficaram com Jesus, que Jesus ficou 40 dias antes de ser assunto aos céus. Eles não tinham dom nenhum. Já eram convertidos, mas não tinham dom nenhum. Então não exerceram nada, não fizeram nenhum milagre, não tiveram revelação nenhuma, não tiveram nada. Mas eram cristãos, já tinham se convertido a Cristo. Quando é que começou os dons espirituais? Para entender que o que eu estou falando aqui é bíblico, é correto, está dentro da Bíblia. Alguém dizer que não, está indo contra a Bíblia. Quando é que começou os dons espirituais? Depois do Pentecostes, no dia do Pentecostes. Você vê o Pedro saindo lá pregando, já com o dom da sabedoria, do conhecimento, dom de milagre, pessoas sendo convertidas, milhares sendo convertidas, e depois ele saindo curando pessoas, até ressuscitando mortos. Tudo isso depois do revestimento do poder. Então o batismo do Espírito Santo é o solo para que todos os dons espirituais possam ser distribuídos pelo poder do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aqui no terceiro tópico, o Pentecoste envolveu experiências místicas, revelando os propósitos divinos.
experiências místicas revelando os propósitos divinos. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, 120, para marcar, todos receberam poder. E aqui diz, todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outra língua, para caracterizar que foram revestidos de poder, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles, naquele dia, alguns saíram falando nas línguas nativas de povos que estavam por ali, de outros que tinham vindo para as festas em Jerusalém. Então eles se admiraram que eles, judeus ali, estavam falando em outras línguas que não conheciam. Mas isso foi só ali para aquele evento, né? Posteriormente, o Senhor pode até usar numa situação, um missionário que está aí no campo, pode até usar dar esse dom de falar na língua nativa. Mas passamos a falar mesmo nas línguas estranhas, línguas que são línguas espirituais, línguas que são celestiais, ou língua dos anjos, tá? Então nós temos esse dom de falar em língua dos anjos, línguas estranhas, não entendemos, mas quem tem o dom de revelação, quem tem o dom de discernimento, quem tem dom de interpretação, ele vai saber o que está se falando, e muitas vezes, falando em línguas, tomado em línguas, a pessoa está profetizando, tá? Então não foi um produto de uma imaginação doentia. Esse evento ali no Pentecostes foi uma realidade divina, tá? Uma realidade divina, uma promessa que foi reiterada, não somente lá, que foi profetizada por João, mas reiterada por João Batista também, que diz, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é o batismo com o Espírito Santo, e é um batismo de fogo. Nesse momento que ele batiza, parece que um fogo se acende no teu interior e você parece que perde o controle de tudo. Alguns pulam, alguns caem, alguns dançam mais e começa já a falar em línguas estranhas. Isso é um evento sobrenatural que está à disposição de todo aquele cristão cônscio que realmente quer ser usado pelo Senhor na sua obra. Porque se não tiver esse poder, não pode ser usado em questões espirituais, que lida diretamente com as forças malignas. Porque sem esse revestimento você não tem força, não tem o poder. Então precisa ter esse poder para você ter realmente o poder, os dons espirituais, o poder de expulsar demônios, poder de repreender, o poder para uma diversidade de coisas acontece quando você recebe esse revestimento de poder. Então ele é essencial para todo cristão que quer realmente não ficar lutando contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade neste mundo tenebroso. Então o batismo com fogo, né? Ele veio em forma de línguas visíveis, como se fossem línguas sobre a cabeça de cada um. Então isso era para comprovar a promessa. Era para comprovar a promessa. Então todos eles ali puderam ver, olhando para o outro, olha, tem uma tocha de fogo na tua cabeça aí, em cima. Mas não queimava. Era fogo santo. Era o poder de Deus ali manifestado. E para mostrar que não ficou nenhum deles sem ser batizado.
porque estávamos em unanimidade. Então, falar em outras línguas, né? Envolveu esse dom espiritual, já envolveu um dom. Tem pessoas que falam línguas para caracterizar que foi revestida de poder, que recebeu o batismo do Espírito Santo, mas depois ela não fala mais. Mas não deve desistir, porque você imediatamente já tem que buscar o dom de variedade de línguas. Isso aí aconteceu comigo. Eu falei, mas que eu saí da igreja, fui para casa, continuei insistindo, daqui a pouco já estava com o dom de variedade de línguas. Porque não pode desistir, você tem que insistir, porque é promessa. Então, essa promessa Deus cumpriu na minha vida e tem cumprido na vida de muitos irmãos, né? E você que não tem, está tendo essa oportunidade agora de poder receber esse poder, tá? De receber esse poder onde você está. Ah, mas não estou na igreja. Não, você está na igreja, sim, na igreja corpo do Senhor. Você está na igreja, sim. Ou pensa que é só lá presencial, entre quatro paredes. Aquilo ali não é igreja, gente. Ali é um espaço de culto, onde a igreja corpo se reúne. Há uma casa de culto, ou igreja casa, tem qualquer nome, mas não é igreja. A igreja somos nós, igreja corpo, e não tem distância geográfica para nos separar. Estamos unidos. E Deus ordena: enchei-vos do Espírito. Deus ordena, através do apóstolo Paulo: não vos embriagueis com vinho, onde há dissoluções e contendas, mas enchei-vos do Espírito. Crente cheio do Espírito Santo, ele tem um poder muito forte em si, que o diabo nem chega perto. O diabo foge, porque você tem a glória do Senhor, você tem a presença do Espírito Santo. Ele vai usar de outros meios, mas contigo diretamente ele não pode, porque você está com o poder de expulsar que Jesus deu, mas é preciso ter esse revestimento de poder. Então é assim que temos o poder para testemunhar e servir. E esse poder deve ser contínuo, a fim de servirmos a Deus com eficácia, tá? Com coisas que Deus aceita. Amém, irmãos? Esta é a aula de hoje. Esta é a aula de hoje. Entenda bem, você que não recebeu, pode ter até recebido agora, mas se não recebeu, não vá desistir. Continue buscando. Se você tem propósito de servir a Deus mesmo, continue buscando, que você vai receber, porque é promessa de Deus. E Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Hoje nós temos culto presencial a partir das 19 horas. Faça um esforço para estar lá, né? Faça um esforço para estar lá. Os irmãos que muitas vezes já nem vão há muito tempo na igreja, nunca mais deram oferta nem dízimos para a igreja. Veja bem, dízimo, se você não dá o dízimo, não é que você vai perder a salvação, não vai perder, simplesmente não tem bênção. Não tem bênção. Não tem bênçãos espirituais. Não recebe o batismo do Espírito Santo. Viu? Também tem isso, tá? Oferta. Ah, mas eu não estou indo, tem que pôr na salva. Não precisa pôr na salva. Hoje tem meios, faz aí o Pix. Faz o Pix. Ou procura aí alguém aí, procura aí. Avisa aí, fala com o irmão Luiz aí, o irmão Luiz vai buscar.
importante é que você entregou, já entregou para Deus, entregou para a obra, e aí você vai ser abençoado. Mas faça isso com liberalidade, se for, porque Deus não aceita nada obrigado, tudo tem que ser na espontaneidade. Amém? Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.